Casa do Autor Roteirista, Hub, Tendência para Autores. Esse painel será com Léo Monteiro de Barros, Renato Meirelles e Alessandra Ruiz. Vou falar um pouquinho do Léo. Léo Monteiro de Barros é um brasileiro, produtor de cinema e TV, sócio da produtora Conspiração Filmes. Seus créditos de produtor abrangem a consagrada série de TV Mandrake, 2 vezes indicada ao Emmy Internacional, e cerca de 20 longas-metragens, como Dois Filhos de Francisco de Breno Silveira, Eu, Tu, Eles, de Andrusha Waddington. Já Renato Meirelles é um presidente do Instituto de Pesquisa Locomotiva, fundado do Data Favela e membro do Conselho e Professores do IBMEC, onde é o titular da cadeira de Ciências do Consumo e Opinião Pública. Já a nossa Alessandra Ruiz é agente literária e editora, com 27 anos de mercado editorial. Trabalhou em editoras como Alaúde, Gente, Gutenberg e Sextante, e foi professora convidada do Instituto de Estudos de Linguagem da Unicamp. Boa tarde a todos, meu nome é Newton Canito, estamos aqui na live no 5º Festival de Cinema de Petrópolis, com o tema Histórias para unir o Brasil. A ideia aqui da live, desse encontro, eu sou roteirista profissional, trabalho há muitos anos criando histórias, já criei algumas séries, mas como todo autor, como todo produtor, estamos sempre tentando descobrir qual história vale a pena ser contada, qual história tem alguma, às vezes eu gosto de chamar de demanda imaginária, qual história, se você colar hoje, vai dialogar com o espírito do tempo, vai realmente responder aí ao que o público espera. Então, a ideia aqui, trouxemos aqui especialistas de várias especialidades, um grande pesquisador do Instituto Locomotiva, o Renato Meirelles, o Leonardo Monteiro de Barros, que é produtor de cinema, produtor de televisão, produtor de muitos conteúdos, sócio da Conspiração Filmes, e a Alessandra Ruiz, que também é roteirista, e além de roteirista, também agencia vários autores, é uma agente literária da agência Autoria, que também trabalha bastante com autores de grande sucesso e também com best-sellers. Então, a ideia dessa mesa, desse encontro, ter um bate-papo aqui bastante informal entre os três. Eu até falei para todos não prepararem muito, pedi até para não prepararem muito, justamente para que a conversa flua mesmo, as pessoas possam dizer o que realmente intuem. Também não temos aqui apenas dados 100% objetivos, o Renato tem mais dados do que nós, mas essas intuições das pessoas que estão no mercado há um bom tempo, a gente vai ouvir elas, vai nos inspirar aqui a criar novas histórias que possam realmente conquistar o sucesso e também preencher aí as demandas do nosso público. Então, obrigado a todos pela presença, boa tarde. Queria começar com o Renato. O Renato, a gente combinou aqui antes, o Renato vai falar um pouco primeiro, depois o Léo e depois a Alessandra. Certo? Combinado todos? Então, boa tarde, todos vamos começar aqui já com o Renato. E depois também vai ter perguntas entre nós também, gente. Além de perguntas em geral, vão ter perguntas entre nós. A ideia é ser um papo de meio de tarde, no feriado. Aqui estamos, então vamos sentar ter um papo bastante divertido. Obrigado, Renato. Obrigado pela presença. Fico muito feliz de estar aqui. O Renato é um apoiador também do Histórias para o Brasil, bolou conosco esse conceito. E então está super por dentro de todos esse debate. Newton, querido, super obrigado pelo convite, um prazer enorme estar aqui contigo, estar aqui com o Léo, estar aqui com a Lê, e estar conversando com tanta gente bacana aí sobre quais são as possibilidades de narrativa para comum aí na sociedade brasileira hoje. Meu nome é Renato, eu sou o pai da Helena, eu trabalho histórias de brasileiros, de brasileiras, mais jovens, mais velhos, de todas as regiões do país. Para partir dessas histórias, desses dados, é importante falar de dados, né, nesse período de terraplanismo que a gente vive, para lembrar que 1 mais 1 ainda é 2, que a Terra continua redonda, e é sobre essa mínima possibilidade de construção de uma narrativa comum que parta
de um mínimo de consenso sobre a verdade factual que eu tenho me esforçado aí nos últimos tempos, e ainda mais durante esse período de pandemia. Quando a gente começou estudando os brasileiros de baixa renda no Data Popular lá atrás, depois, e temos até hoje o Data Favela, que é uma parceria nossa com a CUFA, com a Central Única das Favelas, e junto com o Data Favela eu lidero hoje o Instituto Locomotiva, que tem a todo momento tentado entender a diferença entre o que as pessoas pensam que fazem, dizem que fazem e realmente fazem. E a partir desse olhar do outro e não do nosso olhar, conseguir identificar quais são os elos de ligação possíveis na sociedade brasileira. Uma das questões que se afloraram durante o processo de pandemia, e é muito difícil a gente falar sobre histórias de unir o Brasil sem considerar o momento de crise de saúde pública que nós vivemos hoje, foi o fato da desigualdade social ganhar ares mais trágicos durante o processo de pandemia. Nós fizemos mais de 33 pesquisas durante os últimos 6 meses, específicas sobre os diferentes impactos que a quarentena teve no Brasil. E talvez uma das primeiras fake news que conseguiram ser desmontadas durante o processo de pandemia foi a fake news de que esse era um vírus democrático, era um vírus que matava pobres e ricos. Talvez até mate pobres e ricos, mas ficou claro que os anticorpos sociais num país que é o segundo maior em desigualdade econômica do mundo, que é o Brasil, são muito diferentes entre os moradores do asfalto e os moradores da favela. Imagina que enquanto parte da classe média tradicional reclamava da falta de álcool em gel nas farmácias, nós tínhamos 46% dos lares brasileiros que não têm água encanada. Não é álcool em gel, não tem água encanada. Nós passamos a ter um novo indicador de diferenciação social no Brasil, que são aquelas pessoas em que trabalham em profissões onde é possível o home office, e a imensa maioria dos trabalhadores brasileiros que não trabalham em profissões onde é possível existir o home office. Nesse momento de pandemia, onde as desigualdades se acentuaram, será que é possível encontrar narrativas comuns? Eu só fiz esse histórico para dizer que tem um lado positivo de tudo isso que está acontecendo, se é possível dizer que existe algum lado positivo dessa tragédia gigantesca, aí com quase 200 mil mortos oficiais e muito mais do que isso que não foram contabilizados, é que nós estamos enxergando nos nossos estudos um grande freio de arrumação civilizatório. Esse freio de arrumação civilizatório está fazendo com que a polarização que se dava até então, que era, antes de tudo, baseada numa polarização ideológica, passasse a mudar o seu eixo para um novo modelo de polarização, um modelo de polarização que é aproximadamente 2/3, 1/3, e não mais meio a meio, como se via até então, mas que deixa de separar esquerda e direita e passa a separar aquelas pessoas que defendem a vida versus aquelas pessoas que defendem o vírus. Aquelas pessoas que entendem que só existe meritocracia quando existe igualdade de oportunidades e aquelas pessoas que optam por acreditar que as vítimas da desigualdade são as responsáveis por essa própria desigualdade, né? Aquela história do crime perfeito, onde você culpa a mulher estuprada pelo próprio estupro, o negro pela violência que ele sofre, os mais pobres por não terem se esforçado o suficiente, e é exatamente por isso que continuariam sendo pobres. Esse freio civilizatório meio que mostra para a grande maioria da sociedade que alguns valores que andavam meio adormecidos ganharam força durante o processo da pandemia. O combate ao racismo,
o combate à desigualdade, o fato da maioria das pessoas acreditarem que a Terra é redonda ainda. Eu estou dizendo isso, parece que é piada, mas eu tenho 11 milhões de brasileiros que acreditam que a Terra é plana. Não é sacanagem. São 11 milhões de brasileiros que ainda acreditam que a Terra é plana. Esse freio civilizatório fez surgir uma nova maioria e uma nova possibilidade de construções de consenso. Esse consenso é muito mais difícil de ser construído numa sociedade algorítmica. Os algoritmos nas redes sociais são fórmulas matemáticas que, em busca de engajamento, tentam fazer grupos cada vez mais homogêneos entre si e heterogêneos entre eles. Para ilustrar isso, é como se a gente entrasse numa rede social de alguém que gosta de futebol e mora na Moca, em São Paulo, nós vamos ter certeza que o Juventus tem mais torcedor do que o Corinthians. Ou a mesma coisa, se alguém que gosta de futebol mora em Bangu, nós vamos ter certeza que o Bangu tem mais torcedor do que o Flamengo no Rio de Janeiro. Esses algoritmos têm um lado de conseguir um engajamento mais horizontal, por um lado, mas por um outro lado de também diminuir a chance das pessoas ouvirem o contraditório. A tal da bolha, que todos nós gostamos de falar e que de fato existe, acaba fechando o ouvido de uma parcela da população para o pensamento divergente. E quando isso acontece, vem cenas como, que tenho certeza que muitos dos que estão nos assistindo agora já passaram, que é quando você vira para o seu tiozão do churrasco e pergunta: meu amigo, você não viu as notícias? Ele vai falar não, porque ele de fato não viu. Então as pessoas passam a viver em mundos apartados, onde a chance ao contraditório não é uma chance possível, e a verdade factual perde a sua referência primária como base de qualquer debate e divergência de opinião. Eu estou falando isso, Newton, porque se é verdade que a epidemia deixou mais às claras aqueles pensamentos que já existiam na sociedade brasileira, também deixou claro que nós que somos maioria. As pessoas que são contra o racismo são maioria, as pessoas que defendem a igualdade de oportunidades são maioria. As pessoas que não, sobre nenhuma hipótese, culpam as mulheres nas cenas de estupro ou de violência doméstica, são maioria na sociedade brasileira. Se as diferenças se acentuaram por um lado, as opiniões ficaram mais claras e nítidas de outro lado. E isso acabou por trazer uma nova correlação de forças sobre isso. Para essa nova correlação de forças poder exercer efetivamente a sua força na construção de novos e duradouros consensos na sociedade brasileira, nós temos que tomar alguns cuidados. Nós temos que tomar cuidado com não acionar gatilhos de intolerância. Nós estamos desenvolvendo uma nova metodologia de pesquisa no Instituto Locomotiva muito interessante, em que a gente consegue mapear os segmentos da sociedade brasileira, entender quais são os signos estéticos e narrativos que acentuam essa polarização e que, portanto, devem ser evitados num discurso de união e de consenso. Mas, com isso, nós conseguimos também mapear quais são as franjas de intersecção entre essas diferentes bolhas. E, ao mapear essas franjas de intersecção, é possível entender quais são as palavras que podem ser utilizadas, quais são os símbolos estéticos que podem ser utilizados, que melhora a predisposição das pessoas em ouvir o outro. Nós acreditamos que só a partir disso nós vamos conseguir efetivamente estabelecer uma base nova de argumento em que as pessoas consigam de fato voltar a se ouvir. E eu estou falando isso porque a intolerância ao ouvir não é um monopólio da extrema-direita. É o monopólio dos extremos. Uma das representações estéticas disso é o panelaço. E eu não estou entrando no juízo de valor sobre o panelaço. De um lado, pode ser para derrubar a presidente Dilma, pode ser para derrubar o presidente Bolsonaro, mas o panelaço
é a manifestação estética do que eu não quero ouvir e não quero que ninguém ouça o que o outro que eu não gosto está falando. E quem está falando isso é um sujeito que já bateu muita panela na vida. Não tenho problema. No início da pandemia, então, eu nunca bati tanta panela. Eu ia refazer o jogo de panela. A indignação está presente. A questão é, qual é a forma de manifestar as indignações, as opiniões, que não passe por excluir os outros de um lado? E do outro lado é como é possível reestabelecer um mínimo de verdade factual para voltar a conseguir ter um pensamento divergente a partir de alguma coisa que é minimamente consensual. E isso é fundamental na hora de encontrar histórias que, de fato, unem o Brasil. Eu queria terminar, para ter bastante tempo para a gente papear aqui, lembrando que depois da peste negra veio o iluminismo. E com o iluminismo, uma série de avanços humanitários e civilizatórios que me fazem, pode ser por fé ou por convicção científica, tanto faz a escolha, acreditar que sim, é possível encontrar histórias que unam a maioria dos brasileiros. E histórias que unam o Brasil não podem partir da idealização da unanimidade. Histórias que unem o Brasil são aquelas histórias que conseguem atingir emocionalmente os valores que fazem parte da grande maioria da sociedade brasileira. Super obrigado pelo convite, um prazer enorme estar com tanta gente bacana aqui conversando sobre as possibilidades de narrativas para a gente conseguir avançar contra a barbárie. Nossa, Renato, extremamente desafiador. Estou louco para ouvir mais de você. Então, a gente vai deixar meio congelado isso até, porque esse debate, você falou de signos concretos que a gente vai querer saber quais são aí, porque realmente quando a gente escreve dramaturgia precisa disso. E autores também faz uma coisa, né, isso que já compactuando com você, que não é só estatístico, é a quali, que você faz muito bem também, né? Então, a gente realmente tem essa capacidade, um grande autor, qualquer um bom autor, de ouvir o contraditório, né? E perceber a humanidade do contraditório, até do terraplanista. O terraplanista, por exemplo, com certeza dá uma comédia maravilhosa, né? Um gênero assim. A gente entender, porque qual é a necessidade espiritual daquela pessoa, até de ter aquela crença. A gente fica falando, idiota, de onde vem essa crença? Eu tenho muita curiosidade. Então, a gente é muito curioso, a gente gosta muito de saber. Você tem bastante esses dados concretos, eu sei que você tem muitos dados concretos. Então, eu só fiz esse prefácio aqui para passar para o Léo, porque na criação dramatúrgica tem esses dados que o Renato vai trabalhar, que trabalha muito bem, nos traz, valores mesmo de base, e tem também todos os aspectos mais formais até, né, que a gente pode chamar, que eu não sei o que o Léo e a Lê vão querer falar, mas também está aberto aqui para aspectos formais, tipo gêneros, que forma pode abordar, o que está funcionando. Então, tudo isso está aberto também para falar livremente aí os próximos dois, e no final a gente mistura essas falas todas para misturar tudo e ver o que a gente conclui. Tá bom? Então, eu vou passar para o Léo. Fica à vontade, Léo. Leonardo Monteiro de Barros, da Conspiração e produtor de audiovisual. Boa tarde. Eu queria agradecer ao Festival de Petrópolis e ao Newton esse convite. Eu sou do Rio de Janeiro originalmente, mas eu tive a honra, o privilégio de ser batizado na catedral, na igreja de Petrópolis, né? Então, não estou fisicamente, mas estou frequentemente aí na região e espiritualmente desde sempre. E também acho esse tema fascinante para nós, produtores. Acho que a forma como o Renato colocou é brilhante, né? Que as histórias que merecem ser contadas são aquelas que atingem emocionalmente os valores que fazem parte das nossas audiências ou da nossa sociedade. Teve um grande autor, né, que tem talvez o começo de uma obra literária mais famoso e que também tem muito a ver com essa história,
que obras merecem ser contadas, né? Que histórias merecem ser contadas, que obras merecem ser feitas, que vocês sabem quem são, quando ele disse que todas as famílias felizes se parecem entre si, já as infelizes são infelizes cada uma à sua maneira, né? Não existe maneira mais brilhante de definir qual drama eu devo contar. Obviamente, nós estamos num feriado e vivendo aí um momento terrível pelo acontecimento monstruoso em Porto Alegre. Então, não é fácil falar coisas alegres ou coisas positivas no momento desses. Eu pediria que me perdoassem, mas eu vou tentar colocar um pouco a perspectiva, porque é da natureza do produtor procurar olhar o que vem pela frente, né? E também porque um dos temas desse evento é a oportunidade para autores, né? Tem essa temática dentro do evento, e como produtor, nós, os produtores e os autores, nós temos uma relação simbiótica, né? Absolutamente simbiótica. Então, eu queria dizer o seguinte: eu acredito, pelo menos na minha carreira, que são quase 3 décadas aí, não só no audiovisual, mas também na indústria da música, quer dizer, no setor de entretenimento em geral, e de cultura, das indústrias criativas, eu acho que eu não me lembro de ter havido um momento melhor para ser autor. E por autor ou autora, eu quero dizer, não quero dizer o autor de audiovisual necessariamente. De uma maneira curiosa, a tecnologia hoje permite uma série de criações que abrem milhões de oportunidades pessoais ou profissionais, né? Porque às vezes a pessoa simplesmente tem um interesse pessoal no assunto. Então, assim, é claro que há um foco muito grande hoje no momento sobre as séries de televisão, as séries de streaming. Esse é o grande momento, mas eu gostaria de lembrar que está havendo, no mundo todo e também no Brasil, uma explosão de formatos que não são só audiovisuais e que são oportunidades para autores criarem e trabalharem e gerarem novas obras. Então, assim, só para dar um exemplo, óbvio que existe o tradicional filme, né, que pode ser de curta, de média, de longa-metragem, o cinema, seja para salas de cinema, seja para streaming, mas existem as séries de televisão, mas entre as séries de televisão também existem milhões de formatos, tem aquelas que são procedurais, tem as séries que são com script, as séries que são sem script. Tem um formato que está ganhando espaço fora do Brasil, e muito pouco ainda dentro do Brasil, mas eu acredito que esse ainda mais no mundo pós-pandemia, porque ele é um formato que permite filmagens mais rápidas e colocar as criações, as obras mais rápidas no mercado, que é o chamado short format, o formato curto, que são episódios de 10 minutos, 12 minutos, 8 minutos, e que podem ter a mesma estrutura de uma série dramática, de uma série de comédia, podem ser realistas, podem ser reais, podem ser documentais, mas tem uma duração mais curta e diferenciada em relação às séries tradicionais de 30, 40 ou de 1 hora. Obviamente, um outro formato que está explodindo é o de documentários, que precisa, além de autores, né, de roteiristas de documentário, mas precisa também de pesquisadores, de consultores, de assessores, etc. E tem um formato que não é audiovisual e que agora no Brasil está bastante difundido, mas a gente, por exemplo, já vinha olhando isso já há uns 4 anos, que são os podcasts, que são nada mais, nada menos do que audiodramas. São criações ficcionais, ou não, né? Mas em áudio puro. E isso está abrindo também uma oportunidade enorme de trabalho para autores. Você não necessariamente é um roteirista de uma série de TV, mas você é um roteirista de uma série de rádio, né? Como já existiu na origem a radionovela, hoje os podcasts de ficção. Então, assim, você tem coisas curiosas no Brasil acontecendo, né? Você tem o Contador de História, 1986, tem um podcast que eu acho super interessante, diferente para burro, que ele é uma mistura de ficção com poesia. Ele é um podcast simbolista, sígnico, eu poderia dizer, que é a voz de Delirium, né? Então, assim, existem milhões de oportunidades, a gente pode explorar esse tema um pouquinho mais adiante, sem falar, obviamente, da literatura, dos livros, das publicações eletrônicas, ou através das editoras, ou através da própria autopublicação, que isso também a tecnologia permitiu.
Uma outra coisa que está acontecendo é que os autores, antigamente, eles estavam sempre ligados a um tomador só, né? Houve 3 momentos, assim, nos últimos 20, 25 anos aqui no Brasil, em que houve um pico de demanda por autores. Um deles foi quando o cinema voltou, com a retomada do cinema brasileiro, no final da década no início da década de 90, 95 em diante, ali, de Carlota Joaquina, né, que é quando a gente marca a chamada retomada, surgiu uma necessidade de roteiristas de cinema, que vários deles tinham saído do setor, por causa da crise que tinha acontecido nos anos 80, e passaram a trabalhar em outros setores. E aí houve uma volta dos roteiristas tradicionais, né, que já eram conhecidos, e o surgimento de uma nova geração de roteiristas, que eu não preciso nem falar os nomes, porque, né, são os grandes nomes que estão aí. Em seguida, houve um segundo momento também, que houve uma demanda muito grande por autores, quando surgiu a lei da TV paga, a lei que estabeleceu que os canais de televisão por assinatura tinham que carregar uma quantidade mínima de programação nacional, original, encomendada pelos canais a produtores independentes, e, inteligentemente, na minha opinião, o legislador ele criou não só a obrigação dos canais fazerem os programas, levarem os programas, mas também criou um mecanismo de financiamento para que esses programas pudessem ser feitos. Simplesmente não jogou na mão dos canais a obrigação de fazer pura e simples, mas permitiu o surgimento de uma rede de financiamento que permitiu a criação dessas obras. Isso permitiu fazer com que o ticket médio de produção subisse, colocasse a nossa competitividade, inclusive a nível internacional, num outro patamar. Mas não se compara esses momentos ao que a gente está vivendo agora com a explosão dos streamings e a demanda e a necessidade que eles estão tendo dos conteúdos mais diferenciados, e não só dos streamings, nesse caso das autorias, mas também dos serviços de streaming de áudio, como é o caso do Spotify e outros, que precisam dos conteúdos da forma de áudio, como Storytel e etc. Então, eu acho que tem um momento muito brilhante que a gente está vivendo. Obviamente, aqui é que surge essa grande questão, né? O que fazer, o que produzir, o que criar, o que buscar. E a gente, no nosso caso, hoje, assim, só para dar uma informação, não é segredo nem nada, a gente tem hoje funcionando na produtora, dentro da produtora, 8 salas de roteiro. Que tem um contratante, não significa necessariamente que todas as 8 serão produzidas, mas são salas que estão em desenvolvimento, que o contratante paga, ou a gente paga. No nosso caso, quando é uma iniciativa própria, que também temos quando a gente contrata os roteiristas para fazer o serviço, ou quando é um contratante que nos contrata para criar. E você imagina uma média de 8 pessoas por sala, só aí temos mais de 30 pessoas, fora os roteiristas que estão trabalhando em séries de não ficção, não script, séries em filmes de longa-metragem, que a gente também produz. Hoje a gente tem, eu não fiz a conta exata, mas a gente tem talvez tanta gente na criação, na autoria, digamos assim, quanto na produção física mesmo. Eu não estou falando do mundo pandemia, porque, obviamente, está se filmando muito pouco, se gravando muito pouco, mas mesmo que a gente estivesse filmando numa situação normal, a gente estaria com um certo equilíbrio. Isso não é muito comum, né? Então, assim, claro, tem vários tipos de produtoras e vários tamanhos, mas eu sei de várias produtoras que têm uma quantidade até maior de salas de roteiro em funcionamento no momento. Então, acredito que é um momento muito bom para os autores e criadores. Agora, é uma responsabilidade, uma tarefa de todos, dos produtores, das empresas produtoras e também dos criadores, de buscar a diversidade que nós queremos e almejamos, né? Eu gosto sempre de usar uma frase que eu ouvi na Faculdade de Filosofia, que é a famosa "a variedade apraz", né? A variedade deleta, ela alegra, né? Ela é positiva, ela traz coisas muito boas, né? Tem várias versões dessa frase, tem gente que atribui a Aristóteles, tem gente que atribui a outros autores, não importa, a frase é muito bonita, ela mostra que a variedade, a diversidade, ela é fundamental. A gente tem essa obrigação de buscar os discursos mais variados possíveis, as narrativas mais variadas possíveis, porque a gente não pode buscar a unificação do discurso, né? A gente tem que buscar a polinização do discurso, não é excluir este ou aquele,
ou esta ou aquela, mas buscar o máximo. E cada um deles terá públicos diferentes. E, sobretudo, a formação de plateia que vai se acostumando com essas narrativas, vai conhecendo essas narrativas. Então, eu acho que é tão duro quanto você ter um discurso só, é quando você também inviabiliza certos discursos, porque você não permite as pessoas fazerem suas escolhas, né? Então, você cai num território que é paternalista, então você precisa combater isso no seu dia a dia. A gente tem feito isso, trazendo as pessoas para o lugar de fala, para as nossas salas de roteiro, para as pessoas que têm legitimidade sobre o assunto e etc. Isso não quer dizer que a gente só vai fazer discursos paralelos ou discursos, digamos assim, laterais, nem nada. Está cheio de coisas mainstreams acontecendo que a gente também faz. É simplesmente uma ampliação, né, do escopo. É isso que vai fazer uma sociedade ser rica em todos os... A gente vê isso com clareza. Então, assim, os pontos que o Renato abordou me tocam profundamente, particularmente num dia como hoje, depois do que aconteceu ontem. Já não sei se foi ontem ou anteontem, desculpa, eu não estou no Brasil, não sei o fuso aí como é que foi. Eu queria terminar essa fala e queria dizer duas coisas antes de mais nada. Uma, eu me sinto aqui não só entre colegas profissionais, mas quase que entre colegas pessoais, porque o Newton eu conheço há muito tempo e a gente já fez outras coisas juntos. Mas eu fiz o meu mestrado, Renato, lá no IBMEC, então sei que você é ligado à instituição e fui muito feliz ali. Então, isso me traz uma vinculação. E com você, Alessandra, eu não me lembro se a gente já teve algum contato direto, se me perdoa, mas eu conheço você, obviamente, profissionalmente de nome, mas você trabalhou lá na Sextante, que foi criada por um editor que eu idolatrava e que foi um grande amigo meu, da minha família, que foi o Geraldo Jordão Pereira, um dos maiores editores, eu diria, do mundo, cujo filho, Marcos, foi meu colega de colégio, meu amigo. Então, também me sinto próximo de ti aí nessas relações. O Geraldo é um cara que me marcou muito, 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 muito. Eu faço um desafio, até lançando agora, assim, para terminar, que é o seguinte. Eu acho que uma coisa é saber criar. Eu acho que uma coisa é saber produzir. Né? Em tudo isso você precisa de originalidade, criatividade, inovação, método, gestão. Né? Mas eu acho que existe também um saber que é o saber encomendar, saber comprar projetos. Eu fiz esse desafio recentemente na produtora, eu falei, vem cá, se eu chegasse para vocês, e aí me permitam o toque alegre aqui, né? Eu disse assim, olha, eu quero fazer uma série, são episódios mais longos, assim, né? Sei lá, 50 minutos, 40 minutos, um drama, e é sobre uma jovem branca, que praticamente só interage com outros brancos. No primeiro e no último episódio que ela interage com alguns negros, basicamente é uma série sobre brancos, nos anos 60, e que metade de cada episódio, ou quase metade, é uma partida de xadrez. Entendeu? Ela fica jogando xadrez no tabuleiro, ou quando não está no tabuleiro, ela olha para o teto e projetado no teto tem um tabuleiro. Eu queria saber se alguém ia me comprar essa série. Entendeu? Se alguém ia dizer assim, olha, eu comprei. Obviamente eu estou falando, né, o gambito da... Não sei como é que está traduzido no Brasil, mas deve ser o gambito da rainha, embora a expressão, para quem joga xadrez, a gente usa gambito de dama. E a série é um mega sucesso mundial. Claro que o fato de um dos criadores ter 2 indicações ao Oscar faz diferença na hora da venda. Mas eu quero dizer o seguinte, assim, será? Para pensar, se alguém chegasse assim, não, pô, essa série aqui não dá, cara. Metade do episódio, a pessoa está jogando xadrez, partidas famosérrimas, ninguém joga mais xadrez hoje em dia. Enfim, sabe esse tipo de comentário que a gente ouve quando faz um pitch, né, que é como a gente chama o processo de vender o projeto para os tomadores. É isso que eu estou falando agora. As pessoas que sentam nos canais de televisão, nos streamings e etc., nas distribuidoras de cinema, eles são tomadores, são compradores. Eles também precisam, né, ter um conhecimento muito específico. Na Europa existe uma tradição muito grande dos chamados commissioning editors, são pessoas que sentam nos canais de televisão e encomendam projetos para os produtores independentes. Existe uma tradição grande. Os Estados Unidos também tem, porque a produção independente lá, embora seja feita por grandes empresas, é muito forte.
né? Durante muito tempo, as redes de televisão americanas não podiam criar seus próprios conteúdos, elas eram obrigadas a comprar os conteúdos de produtores externos. Então, isso também é um desafio para todos nós. Felizmente, a gente tem visto uma bela de uma diversidade, um interesse pela diversidade nesses tomadores, e eu acho que isso é um ponto positivo. Nem tudo são rosas, temos milhões de coisas para conversar e para ajustar no processo, mas, basicamente, eu acho que nunca houve, pelo menos que eu me lembre assim, da minha vida, um momento tão fecundo, né, para ser autor no Brasil, ou para ser autora, ou autores, autore, autores, como quiserem chamar, nesse momento. Obrigado. Excelente, Léo. Queria também já fazer um link aqui de duas coisas que eu sei que o Renato pesquisou. O Renato tem uma pesquisa muito interessante lá no Locomotiva, de como a diversidade de vários tipos, tipo de gênero, racial, várias diversidades dentro de uma empresa ajuda até o sucesso até comercial da empresa. Você pode contar mais, pode me detalhar. Isso me lembrou bastante que você falou das salas de roteirista e das grandes obras que têm vozes diversificadas, né? Você tendo vozes diversificadas, aquilo faz essa história se expandir o Brasil que nós estamos falando, né? Faz com que tenha essas vozes na mesma obra e dá essa diversidade, isso ajuda também o sucesso. Então, essa multiplicidade de vozes que você contou aí na produção audiovisual, também em empresas de outras áreas, também colabora com até comercial. Não é apenas uma questão social, que é fundamental, se não tivesse comercial já seria pauta suficiente, mas até em termos de resultado de comercial também é importante. Quis fazer esse link que eu lembrei desse link entre essas duas áreas que supostamente são diferentes e às vezes tem confluências, né? A gente chama de polifonia, essa multiplicidade de vozes. O Bakhtin gostava de narrativa dialógica, eu também gosto bastante. São narrativas que dialogam várias, né? Também é a mesma coisa, polifonia narrativa, né? Eu acho muito legal a gente lembrar isso, porque às vezes a gente fala apenas das obras e esquece, né? Que tem a questão do tema, né? Como você falou, o tema da obra, aí o tema, por exemplo, na Semana da Consciência Negra, temos que ter temas, protagonistas. Tem, é claro, a questão de quem escreve, que tem a ver com o lugar de fala, né? Mas tem a questão da polifonia da obra, que também não adianta apenas a pessoa X, né? Se é um negro, é importante ter a polifonia também dos dois lados, justamente para inserir os dois lados da narrativa, ou todos os lados, na verdade, né? Então é bem legal esse debate, acho que tem muito a ver com, eu acho que as tendências do momento ser polifônicos. Bem, agora vou passar para a Alessandra, depois a gente conversa todos juntos. Obrigado, Ale. Bom, deixa eu agradecer também ao Festival de Petrópolis. Eu não conheço Petrópolis ainda, eu morro de vontade de conhecer. Espero que o ano que vem estejamos todos vacinados e possamos estar juntos, né, nos abraçando em loco. E obrigada, Newton, pelo convite. E eu espero, Leonardo e Renato, que a gente estreite daqui para frente o nosso contato. Eu acho que temos muito aí que trocar e conversar, sim. Da Conspira eu conheço o Gabriel Weiner, que troco bastante com ele também, ele publica obras que eu agencio, enfim. Eu fiquei muito tocada, tanto com o que o Renato falou, quanto o que você falou. Não dá para, nesse feriado, realmente não estar, no mínimo, indignado, né, com o que está acontecendo. E, enfim, eu acho que a gente fica meio aqui naquele fio da navalha entre ficar informado do que está acontecendo e, sei lá, né, viver na angústia, né, e às vezes se alienar para poder manter a sanidade mental, né, um pouco, porque é tanta coisa tão absurda, né, que tá difícil, né? Mas ainda bem que a gente tem a arte, né? Tanto para o escapismo quanto para a gente expressar o que a gente não consegue e a gente tentar mudar tudo isso, né?
Bom, eu vou... muito do que eu tenho que falar, o Renato disse um pouco, o Leonardo disse um pouco, e eu concordo com a fala do Leonardo. Eu acho também que a gente está no melhor momento para ser autor. E eu, bom, eu tenho muito tempo, aí eu tenho 27 anos de mercado editorial, e eu venho do texto, né? Eu passei por todas as fases do texto, desde revisão, preparação, ghostwriter, assistência editorial e tal, e eu estava na Sextante, sim, Leonardo, até 2018, quando eu resolvi pedir demissão e abrir a minha agência literária, meio na... né? É uma loucura você largar um emprego, né, estável, bem remunerado, né, bem reconhecida, né, numa das melhores editoras do país, né, para se aventurar a empreender numa área pouco conhecida, né? Agente literário daquelas funções que a mãe não sabe direito que a gente faz, né? E ninguém entende bem. Eu sempre trabalhei com autores estrangeiros e nacionais, mas sempre gostei muito de trabalhar com autores nacionais. E a minha agência literária representa exclusivamente autores brasileiros, porque eu acredito nos autores brasileiros. E a gente sabe que a produção nacional, na ficção, se você observar a lista dos mais vendidos, por exemplo, você vai achar mais autores nacionais, porque muitas vezes as obras de não ficção elas são difíceis de viajar, de transpor, né? Mas na ficção é bem diferente, né? Basicamente, na não ficção, você tem 70% nacionais e 30% estrangeiros, e na ficção você tem mais ou menos 5% dos nacionais e 95% dos estrangeiros. Rafael Montes, que está aqui no festival, é um dos poucos desses 5% aí nacionais que conseguem estar na lista da ficção bem-sucedida, né? E isso muito acontece até por causa desses compradores, né, que existem nas produtoras e que existem nas editoras. E que, felizmente, a gente está num momento de muita mudança no mercado editorial, também no mercado audiovisual, né? No mercado editorial, a gente está em crise, né? Essa crise já vem há algum tempo, mas não é uma crise de leitores, nem uma crise de autores. É uma crise do modelo de varejo, vamos dizer assim, de como é que o livro chega na mão do leitor. E isso impacta diretamente na produção de conteúdo. Só que essa crise é boa, se a gente for ver, porque ela está acelerando, e a pandemia ajudou a acelerar muito o que o Leonardo também falou, e o que o Renato também falou, as formas de chegar, de poder mostrar o seu conteúdo, e também quem pode mostrar o seu conteúdo. Até pouco tempo atrás, a gente vivia até num jeito confortável, em que o mainstream era muito claro em todos os canais, né? Você tinha o grande canal de televisão, a grande novela, que conseguia ter 90%, até 98% de audiência, né? Todo mundo às 9 da noite estava lá sentado, ou às 8 da noite sentado assistindo a mesma novela, né? Você tinha o grande filme no cinema, você tinha a grande revista, você tinha o grande assunto e você tinha o best-seller né, lido. E era mais fácil, né? Aliás, era tudo mais fácil, né? Você tinha uma ou duas marcas de sabão em pó, você tinha né, 2 ou 3 shampoos, né? Um para cabelo oleoso, um para cabelo seco, né?
Hoje é difícil, né? Você vai lá comprar shampoo, tem todos os sabores, você não sabe nem o que comprar direito, né? E a gente tem não só uma diversidade de canais, quanto uma diversidade de programas, e você fala assim, qual é a série mais assistida? É o Gambito da Rainha, ou é Fleabag, ou é Little Fires Everywhere? É o quê, né? Na verdade, o que aconteceu é que o mainstream explodiu, ele se pulverizou. Não existe um mainstream. Eu acho que agora a gente está no mundo dos grandes, médios e pequenos nichos. Tem nichos gigantescos. Você tem um Felipe Neto com 40 milhões de seguidores, mas você tem o nicho dos cosplayers, que também é enorme. Você tem o nicho dos K-popers, você tem o nicho dos jogadores de xadrez, sim, que talvez agora aumentem, né? E você tem maneiras de chegar e de se expressar. Então, a coisa ficou mais complexa. O mundo é muito mais complexo. E mudou a maneira da gente chegar nesses consumidores, seja de produtos, seja de conteúdos. Antes, para as editoras, era muito fácil publicar um livro e colocar nas grandes redes de livrarias, e esperar a venda, né? Isso vai ser vendido. Você pode copiar o que as livrarias internacionais estavam fazendo, né? Existe menos risco por saber que vai ser publicado lá fora o Sidney Shell. E sim, você tem podcasts, você tem as produtoras de audiolivro. O áudio nunca foi tão importante, né? As pessoas podem fazer outras coisas enquanto ouvem, né? Enquanto dirigem. Gente, virou para mim um carrossel de emoções aqui como criador, porque vai desde uma realidade muito cruel, como a gente está vivendo esses dias e esses anos, né? Até um momento de tantas oportunidades para quem cria. E o que me veio aqui, e já na próxima provocação, eu estou um pouco preocupado com o tempo, eu também tenho essa obrigação de estar preocupado com o tempo. Essa conversa é muito rica, tem vários aspectos, então eu vou tentar. A questão é o seguinte, qual é o tesão das pessoas? Porque se o seu tesão é estar certo, você vai pregar para convertidos. Tem problema, vira uma banda gospel, tem mercado, tem louca, você vive na lógica da lacração e beleza. Que realmente nos tocam. Uma coisa muito boa, realmente, é que, por exemplo, os serviços de streaming, alguns canais de televisão, eles têm realmente muito ativamente nos desafiado, tragam coisas novas, coisas que não foram feitas, novas narrativas, novas linguagens, novas falas. Isso tem nos estimulado muito, né? Então, eu queria também deixar uma mensagem aqui que, né, o mundo do algoritmo, do software,